Olá, começamos agora a nossa nona aula no curso de eletromagnetismo com o tema da aula de condutores e lei de Ohm. Tive alguns problemas em relação à minha plataforma de gravação de vídeos, tive que substituir por essa nova aqui. E uma das coisas que motivou o atraso na publicação desta aula, tudo bem? Bom, a gente vai tratar então de condições de definição neste primeiro momento da característica condutora ou isolante que o material tem. Certo? E pensando em materiais, a gente estende isso para a condição macroscópica, né? E o que vem a ser a condição macroscópica é o arranjo de várias moléculas semelhantes dispostas no meio do espaço. Tá? Em se tratando de eletromagnetismo e na ciência de materiais, essa caracterização se dá pela mobilidade de cargas que é intrínseca ao material. Quando a gente fala de mobilidade de cargas, portanto, falamos do deslocamento de elétrons, tudo bem? Que é o que em geral ocorre. A gente subclassifica em três partes, né, os materiais, sendo eles condutores, semicondutores ou isolantes. E bom, na definição de ciência de materiais, que é a definição mais objetiva, digamos assim, se baseia na condição de energia necessária para tornar um elétron de valência parte da banda de condução. O que vem a ser banda de condução e banda de valência? São os limites de interação que os elétrons têm com o meio. Se um elétron se encontra na banda de valência, ele está atrelado ao núcleo, né, com uma intensidade de interação menor em comparação com os outros elétrons que também interagem com o núcleo. São os elétrons mais distantes, né, do núcleo, mas que tem uma tendência de sair daquele estado, né, de interação com o núcleo e se tornar um elétron livre. Nos materiais isolantes, a gente tem que a banda de valência se distancia em 10 eV da banda de condução. Ou seja, um elétron que está na banda de valência precisa de uma energia de 10 eV para se tornar um elétron livre. E de forma análoga e contrária também vale, né? Que a gente tem um elétron na banda de condução entrando, tornando-se interativo com o núcleo. A tendência é sempre ao contrário, né? Que o elétron na banda de valência parta para a banda de condução. Nessa mesma forma de caracterização, o material semicondutor tem a característica de depender de 1 eV de energia para que ele saia da banda de valência e parta para a banda de condução. Tá? Contextualizando e exemplificando o que são esses isolantes e semicondutores, o material isolante é aquele que não tem característica de condução plena, né? Por exemplo, a borracha, por exemplo, a água pura, que é um dos modelos que a gente verá a seguir, inclusive, lá na próxima aula. E os semicondutores são aqueles materiais cristalinos que a gente tem a presença de lacunas e elétrons livres, né? Uma definição que a gente observa também em outras disciplinas aqui do curso de engenharia elétrica, né? Uma das disciplinas, inclusive, é eletrônica 1. Tudo bem? E, finalmente, a gente tem a definição do que são os materiais condutores, tá? Que a gente tem a banda de valência interagindo fortemente com a banda de condução, uma sobrepondo a outra. Ou seja, os elétrons que estão na banda de valência precisam de pouquíssima energia, eles naturalmente saem da interação com o núcleo atômico e partem para a interação com o restante do meio, tá? Eu falo interação com o restante do meio porque em materiais condutores, ou seja, metálicos, a gente tem a característica de ligação metálica, onde os núcleos atômicos libertam uma quantidade significativa de elétrons e acaba que se forma uma nuvem de elétrons em torno desses núcleos, né, que acaba sendo tão intensa essa nuvem que os núcleos tendem a se estabilizar, ficam parados devido a essa agitação na periferia, né, no restante do meio, que é justamente por essa alta quantidade de cargas livres. Tá? E em se tratando de eletromagnetismo, a gente observa a condição de mobilidade de cargas. E toda vez que a gente estiver observando mobilidade de cargas, a gente vai estar fazendo a experimentação deste meio, deste material, com alguma grandeza. Como a gente está falando de eletrostática neste momento, é claro que está fugindo um pouquinho, né? Agora a gente está falando de mobilidade, então não se trata mais de eletrostática necessariamente, mas a gente está falando sempre da interação do campo elétrico com a matéria e com os outros campos elétricos, como a gente já tinha visto em algum momento. Bom, como a gente define a mobilidade de cargas? Observando a interação do campo elétrico sobre os materiais. Primeiramente, o material isolante, a gente vai fazer um experimento aqui, né? A gente vai contextualizar um experimento que é colocar um potencial elétrico diferente de outro no meio, e isso acaba definindo pra gente um campo elétrico, né? A gente aprendeu na aula anterior, lá em potencial,
que a diferença de potencial entre dois pontos acaba definindo um campo elétrico bem direcionado, tá? Neste caso, V1 tem um módulo menor que o V2, tudo bem? Significa que a gente vai ter um campo elétrico partindo aqui do azul e indo ao vermelho, né? No material isolante, a tendência é que as cargas estejam interagindo com o núcleo, certo? E vamos contextualizar, vamos colocar como referencial para essa análise o núcleo, tá? Se o núcleo estiver agitado, a tendência é que os elétrons agitem juntamente com o núcleo. Então, assim, se a gente não vê mobilidade de cargas, quer dizer que as cargas ou os elétrons não saem de perto do núcleo, eles continuam interagindo, continuam atraídos pelo núcleo da matéria, tá? Material isolante. Submetemos todos os três experimentos aqui a campo elétrico, tá? Isolante, condutor e semi. No material isolante, a gente não tem nenhuma interação significativa. A tendência é que as cargas se mantenham conectadas, mantenham interagindo com o núcleo. No material condutor, qualquer intensidade de campo elétrico, por menor que seja, já acaba carregando essas cargas e tornando elas móveis. Tudo bem? Daí elas já estão na banda de condução. E por fim, no semicondutor, ocorre um seguinte fenômeno. Um determinado valor de campo elétrico bem estabelecido acaba propondo essa movimentação. Tudo bem? Se a gente tiver presença um pouquinho maior de cargas livres em comparação com núcleos atômicos, a gente tem a tendência que o semicondutor conduza. Mas em condições contrárias, a gente não tem condução, tá? Então, para representar isso, na animação eu coloquei como semicondutor simplesmente se energizando, tá? As cargas se energizam, mas não necessariamente se deslocam, tá? Isso aí depende da intensidade do campo elétrico. E bom, vamos sumarizar todas as características relativas a cada uma dessas três classificações, tá? Nos materiais condutores a gente tem a nuvem de elétrons, né? Sendo baseada naquela condição de ligação metálica, né? Vários pequenos núcleos metálicos que se libertam muita carga e acaba que essa carga toda liberta no meio interage com os núcleos no sentido de pressurizar, vamos dizer assim, aquela matéria. E a gente tem alta quantidade de cargas livres devido a essa condição, que se move com qualquer ou com pouquíssimo campo elétrico. E eu coloquei um asterisco aí porque se excetuam cenários extremos. Isso também a gente também vai ter outra exceção lá nos materiais isolantes. Que lá a gente tem a característica de ligação covalente da matéria, certo? Compartilhamento de elétrons e dois íons fortemente interativos entre si, normalmente que ocorre na ligação covalente. A gente tem cargas localizadas, ou seja, as cargas elétricas interagem fortemente com o núcleo. E a gente vai ter então baixa quantidade de cargas livres, né, justamente por esta condição. E considerando que a gente tem a presença de campo elétrico, a gente não tem movimento. Isso na idealidade, né? Mas a gente também tem que se excetuar os cenários extremos, como por exemplo uma descarga atmosférica, né? O meio, a atmosfera, o ar, ele se trata de um material isolante, mas tendo uma diferença de potencial absurda, como é de uma descarga atmosférica, acaba que o ar admite passagem de corrente elétrica, que é justamente o raio, né? Finalmente, em semicondutores, a gente tem a característica de uma estrutura cristalina baseada em outro tipo de ligação, tá? A gente tem uma quantidade razoável de cargas. É difícil a gente definir algum termo mais preciso para isso, se tratando de um termo adequado para a compreensão, tá? Porque a gente tem, em geral, uma estrutura cristalina que tem presença ou ausência de cargas elétricas em pequenos pontos, não é em toda a distribuição espacial da matéria, tá? E a gente tem movimento a partir de um determinado valor de campo elétrico, tá? A gente tem um valor de campo elétrico inferior àquele limiar ali que eu estou definindo, a carga elétrica tende a se manter interagindo com o núcleo. Se a gente tiver um campo elétrico muito intenso, ou se a gente tiver uma diferença de potencial muito grande, quando a gente estiver falando de campo elétrico maior ou tensão elétrica maior, diferença de potencial maior, você pode entender como a mesma coisa. A gente tem então movimento de cargas a partir desse limiar. Tudo bem? Se tiver um campo elétrico maior que aquele, sei lá, 10 volt por metro ao limiar do silício. Então, se tiver um campo elétrico de 11, acaba que as cargas elétricas tendem a se deslocar. Tudo bem? E falando de deslocamento de carga, a gente está falando de corrente elétrica. Bom, como que a gente pode avaliar então o campo elétrico intrínseco no condutor? A gente vai estar analisando aqui condições macroscópicas do que a matéria propõe, a matéria do condutor, né? O material, desculpa, do condutor, e se tratando da interação dele com o campo elétrico externo. Tá? A gente está expandindo aí aquelas condições que a gente acaba de avaliar
em termos subatômicos. Bom, a gente imerge então um material metálico ou um condutor, como você preferir, as duas definições são equivalentes, tá? A gente imerge esse material, essa barrinha que eu estou exemplificando para você, em campo elétrico. A gente acaba então por ordenar as cargas livres dentro do próprio material. Essas cargas livres não vão interagir com o meio externo, porque a gente está considerando que o meio externo é vácuo, tá? A gente não tem nenhuma interação. Lembrando que o campo elétrico pode ser deslocado no vácuo. Tá? Só definindo um detalhe. Macroscopicamente, esse corpo se polariza. E o que vem ser a polarização? A tendência que o próprio material tem de redistribuir as suas cargas dentro dele. Tá? Como a gente está falando do material condutor, temos muitos elétrons livres. Tá? E a presença de campo elétrico acaba propondo o quê? Que as cargas negativas se aproximem da origem do campo elétrico e as cargas positivas, ou seja, a ausência de elétrons, se distancie da origem do campo elétrico, tá? Se eu estiver falando de origem ou final do campo elétrico, pense na direção do vetor que representa, tá? Então aqui nesse modelinho, a origem é ao lado esquerdo aqui, tá? Onde a gente não tem a seta do campo elétrico, tá? A polarização então vai propor essa condição de redistribuição das cargas internas ao material, e aqui no meio a gente vai ter mais ou menos um equilíbrio, tá? Enquanto que nos extremos a gente tem acúmulos de cargas por um lado e ausência de cargas pelo outro, tá? E justamente essa redistribuição de cargas elétricas acaba definindo uma outra condição para a gente. Quando a gente observava linhas de fluxo, linhas de campo e a interação das cargas e a proposição de densidade de carga, densidade de fluxo baseada em cargas, a gente acabava definindo o quê? Que as cargas positivas, ou seja, a ausência de carga elétrica, acabavam gerando um fluxo, né, um fluxo direcionado às cargas negativas. Isso significa o quê? A gente tem um vetor ali dentro do material condutor agora com a mesma direção do campo elétrico externo, com sentido oposto e com a mesma intensidade, que é um detalhe importante aqui pra gente, tá? Então a gente acaba definindo um campo elétrico que parte da ausência de cargas e se direciona àquelas cargas acumuladas, tá? E bom, este campo elétrico ali dentro a gente chama de campo de polarização, tudo bem? Este campo de polarização tem a exata intensidade do campo elétrico externo, tá? Que é o campo elétrico dessa experimentação. Então, se a gente observar que a gente tem uma componente externa que propõe uma interação com o meio, que propõe uma reação uma reação perfeita em termos de anular aquele fenômeno físico externo, a gente acaba definindo que o campo interno equivalente no condutor é nulo, porque a gente tem um campo de polarização com a mesma intensidade do campo externo, certo? Com a mesma direção também, mas com um sentido oposto. Tudo bem? Então, se a gente for observar um material metálico sendo submetido a campo elétrico, em geral, a distribuição de cargas dentro do material, isso é o detalhe, dentro do metálico, a gente tem equilíbrio, tá? A gente não tem campo elétrico, a gente tem nulidade em termos de campo elétrico para o material, tá? E é uma das características que propõe para a gente, por exemplo, a construção de blindagem eletromagnética, enfim, várias aplicabilidades devido a essa característica do material condutor, tá? Eu vou trazer um exemplo aqui para quem sabe ilustrar o que é essa condição de nulidade do campo elétrico interno ao material. Neste exemplo eu tenho um condutor furado, certo? Que é essa massa aí acinzentada, e no meio dela eu coloco uma carga positiva, lembrando que ele está falando de um íon, certo? Um íon positivo. O que esse íon positivo propõe? Ele propõe linhas de fluxo saindo dele, né? Que é o campo elétrico dessa própria carga. Essas linhas de fluxo saem e interagem com o material, certo? Qual que é a tendência? Lembrando, observando aquele exemplo que eu trago agora há pouco, da barrinha metálica. A tendência é que, com a presença desse campo elétrico, as cargas elétricas se aproximem desta origem do campo elétrico e tenha a ausência de cargas elétricas na outra periferia, né, no outro extremo do condutor. Então, neste exemplo, eu vou ter cargas elétricas sendo distribuídas aqui nesse miolo, certo? Próximo desse furo do condutor. E já que a gente tem esse rearranjo desses condutores livres, desses elétrons livres dentro do próprio material, acaba que a gente tem ausência de elétrons em alguma outra parcela dele. E essa outra parcela com ausência é justamente a periferia externa. Tá bem? Então aqui no lado externo, ausência de cargas elétricas que se deslocaram em direção à origem do campo elétrico. Tudo bem? Isso significa o quê?
que esse meio externo, essa periferia aqui carregada positivamente do condutor, acaba propondo um novo campo elétrico, tá? Um campo elétrico com a mesma intensidade daquele que a gente traz aqui dentro, tá? Então a gente tem linhas de campo aqui saindo, tá? Faltou exemplificar para você. Mas a gente tem linhas de campo aqui saindo, e pensando somente no condutor, que é o nosso objeto, a gente não tem campo elétrico, um componente de campo elétrico, de intensidade de campo elétrico pleno, tá? Porque uma condição anula a outra, tá? A gente tem campo elétrico que sai daqui, interage com este meio, e acaba que aqui dentro a gente tem outro campo elétrico que se define pela polarização do material, e as duas têm a mesma intensidade. Mesma intensidade, sentido contrário, e a mesma direção também, né? A gente acaba então definindo um campo elétrico resultante igual a zero, tá? Em termos de mobilidade de carga, a gente pode trazer alguma definição quanto à quantificação do movimento, certo? Em termos de análise de circuitos, por exemplo, a gente fala em corrente elétrica. A gente vai estar observando aqui, avaliando um cenário bastante usado pelos professores de circuitos e de ciências de materiais, enfim, tudo que a gente está falando sobre observar como que é a quantificação do movimento de cargas elétricas, que é o modelo da seção perpendicular à direção do campo. O que é isso? Eu estou observando então uma passagem, uma superfície reta, certo? Uma superfície perpendicular a uma passagem de fluxo. Não sei se você consegue compreender o que seria isso, mas imagine um tubo da água, a gente está cortando o tubo, a seção do tubo, e está observando ali não necessariamente cortando, mas observando o que passa através daquele tubo. Só que em vez de a gente estar avaliando a água que passa no tubo hidráulico, a gente está avaliando a carga elétrica que passa naquela seção espacial. Tá? A gente está observando então quanta carga passa naquela condição de área. E a gente define a condição, a grandeza de carga total que passa por ali. Então a gente vai estar fazendo o acúmulo de todas as cargas que passam através dessa seção perpendicular, ponderado pelo tempo, certo? Então a gente tem o total de cargas, ou seja, a variação de cargas, ponderado pelo intervalo de tempo, ou seja, pela variação de tempo. Então a gente tem condições diferenciais aqui, a gente tem derivado da carga em relação ao tempo, então a gente acaba definindo a corrente elétrica. Em algum outro momento a gente já deve ter esbarrado por aí, tá? Só esclarecendo, a gente está tratando de corrente elétrica em termos de ampere, dada em coulomb por segundo. Faz um pouco de sentido com alguma das definições que a gente já vivenciou em algum momento, tá? E uma definição importante sobre essa quantificação do movimento é que quanto maior a tensão do aplicado neste material, ou seja, maior a intensidade de campo elétrico, maior será a corrente elétrica, ou seja, maior será a quantidade de cargas que passam naquela seção por intervalo de tempo, tá? Então, em geral, a variação da tensão é proporcional ao valor de corrente elétrica, tá? E quando os materiais têm essa característica de aumento proporcional de tensão e corrente, ou diminuição, ou variação proporcional de tensão e corrente, a gente acaba definindo esse material como material ômico, porque ele é sujeito à lei de Ohm, tá? Onde quando essa variação tem a condição de proporcionalidade, tá? Se a gente for representar em termos gráficos, a gente tem uma linha reta, não só somente esse segmento, mas uma linha inclinada, tá? Quanto maior essa inclinação, maior esse alfa aqui, maior a gente tem uma outra característica intrínseca ao material, que é a resistência, tá? Lá pra frente a gente vai buscar, logo em seguida a gente vai buscar o que é essa resistência em termos de campo elétrico, tá? Então, a gente também tem outras caracterizações, outros materiais que não cumprem essa proporcionalidade, né, de tensão e corrente, que são os materiais não ômicos, que em algum momento nessa análise o valor de tensão e de corrente não são mais proporcionais plenamente, tá? Onde o valor de tensão um pouco variado varia significativamente a corrente, em contrapartida que num outro intervalo de tensão e corrente tinha variação proporcional, tudo bem? Então, isso é uma característica de materiais não ômicos assim sendo definido. E dentre os materiais não ômicos, um exemplo muito bom de ser abordado são os materiais semicondutores, tá? Que eles têm a tendência de fazer, por exemplo, condução com uma polaridade e não fazer condução com outra polaridade, tá?
a gente considera também aquelas condições de limiares, tá? Vamos supor que a gente tem um semicondutor perfeito, que a gente tem um valor de tensão limitado e determinado ponto, o valor de corrente ou o valor de tensão altera bruscamente e aumenta indefinidamente, tá? Então a gente tem uma condição quase que descontínua, quase de descontinuidade entre essas grandezas, né, de tensão e corrente. Então a gente tem um material que não cumpre essa condição de proporcionalidade, né? E além disso ele é perfeitamente contrário, digamos assim, a essa condição de proporcionalidade, né? Tem uma variação brusca aqui, né? Tem uma descontinuidade nessa condição, nessa comparação, né? Tensão-corrente. E se a gente estiver observando os materiais ômicos, agora em termos de quantificação do movimento à luz do eletromagnetismo, lembrando que a gente está observando tudo que rodeia o campo elétrico, né? A gente está emergindo materiais do campo elétrico, a gente está observando as linhas de fluxo relativas a uma carga que propõe campo elétrico, enfim. Todos os estudos em termos de física aqui do eletromagnetismo são baseados na interação do campo elétrico com a matéria ou com o espaço. E em materiais ômicos, vale que a corrente ponderada pela área com que essa corrente é passada, a gente define a densidade de corrente. Então, a gente pegava lá coulomb por segundo, agora a gente pondera a condição espacial e acaba por definir uma nova grandeza. Por que é importante a gente definir essa nova grandeza? Porque, de certa forma, a gente já observa o campo elétrico como uma grandeza elétrica, que é a tensão ponderada pelo espaço, né? Que o campo elétrico tem uma condição de potencial definida pela distância entre os dois pontos que a gente estiver observando. E algo que se aproxima, por exemplo, da nossa densidade de carga, tá? Densidade de fluxo elétrico. Então a gente busca aqui um termo que seja adequado para essa nossa análise. A gente está estabelecendo então que a condição espacial é um limitante para a interação do campo elétrico do material, tá? E se a gente for considerar a lei de Ohm e considerar ainda a proporcionalidade entre tensão e campo elétrico, a gente tem essas seguintes condições, né? Lei de Ohm já bem conhecida, V igual a R, e a gente tem aquela outra condição ponderada, né, de tensão e campo elétrico, onde a tensão, dada em volts, é igual ao campo elétrico através de um caminho, né? Ou seja, volt por metro vezes metro. Então, acaba que voltmetro, volt por metro, e tem volt, e tudo se adequa, né? Essa igualdade faz sentido pra gente. Se a gente for pegar então essa característica aqui, inserir lá na lei de Ohm, e observar também que essa corrente aqui pode ser expandida em termos de área, para a gente atingir justamente o J, ou seja, a densidade de corrente, a gente terá aqui a tensão, dada em termos de campo elétrico, é igual à resistência, por enquanto a gente deixa dessa forma, produto com essa corrente aqui expandida em termos de área, tá? Como a gente tem I sobre A aqui, a gente rearranja como um J, e aqui esse A a gente vai interagir, vamos colocar ele ponderado pelas outras grandezas aqui dessa equação, tá? Se a gente for isolar então o campo elétrico, pensando em uma lei de Ohm somente para o campo elétrico, a gente terá aqui grandezas isoladas aqui, né? Densidade de corrente, resistência, a área da seção reta que a gente estiver observando e o comprimento dessa análise, né? Dessa interação. E dentre umas definições que a gente tem em ciência de materiais, a gente observa, e é muito importante para a gente aqui também, é que a gente consegue definir uma grandeza intrínseca ao material baseando-se nessas condições aqui, ó, de resistência, a área deste material e o comprimento deste material, tá? Talvez não seja tão claro neste momento agora, mas busca aí rapidinho o que é a resistividade elétrica, né? Que a resistividade nada mais é do que a resistência ponderada pela área e pelo comprimento do material que a gente vai observando, né? Sendo ele condutor ou não. E a partir deste ponto a gente define então o campo elétrico ponderado por condições intrínsecas ao material, que é a resistividade, e ponderado por condições espaciais nessa interação, que é a densidade de corrente elétrica. Tudo bem? Então, assinalado aqui em vermelho, a lei de Ohm para o campo elétrico. Beleza? Para a aula de hoje é isso. Desculpa novamente pelo atraso. Estou gravando 2 aulas em sequência aqui, vou gravar também a terceira esse dia de hoje ainda.
E após isso eu vou dar as suas orientações para a nossa condição de avaliação, tá? Tá acabando o semestre, hoje é dia 25, 26, por aí. E não se preocupe, eu vou te dar todas as orientações necessárias para essa avaliação, tudo bem? Muito obrigado pela sua atenção e desejo muita saúde.